Estou aqui em nome do Fórum Estadual de Educação. Nós assumimos, no final do ano passado, a coordenação do Fórum. Antes era feita pela professora Elza Moreto, que é a secretária adjunta do Estado de Santa Catarina. E, a partir de novembro do ano passado, eu assumi a coordenação do Fórum como representante da ACAF. A ACAF, todos sabem, é a Associação das Fundações Educacionais. Então, enquanto representação das universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina, nós assumimos o trabalho e o fazemos na grande equipe que é o Fórum. O Fórum é formado por um grupo representativo de pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, da Federal da Fronteira Sul, de várias entidades, são 47 outras representações, um grupo que se reúne sistematicamente, que faz um trabalho de acompanhar as atividades e realmente vem buscando discutir o Plano Estadual de Educação, esse que a Edna acabou de mostrar para vocês, nas suas metas, nas suas diretrizes, na sua forma de implementação, e faz também, como vocês farão nos municípios, estão fazendo nos municípios, também fazem o monitoramento e o acompanhamento do plano, com suas diversas questões, né? Porque o plano não é só um conjunto de metas, né? Ele é cheio dos conflitos, dos interesses, das dúvidas, das possibilidades, enfim. E a gente vai tentando organizar todo este procedimento e vai fazendo esse processo coletivamente, de forma o mais aberta e transparente possível, né? Então, o Fórum é um espaço democrático, é um espaço de muitas vozes, é um espaço que tem muitas representações e, portanto, muitas necessidades e muitas questões envolvidas, mas vem sempre fazendo o seu trabalho nesse conjunto de possibilidades. Eu estou aqui para brevemente convidá-los a refletir sobre a necessidade das secretarias municipais de educação participarem do processo da CONAE 2018. Né? Não é um outro trabalho. O que a Edna acabou de colocar para vocês em relação ao monitoramento dos planos é o grande objeto de estudo da conferência. Então, na verdade, não se trata de mais uma tarefa, e eu digo isso porque eu sei que, enquanto secretaria, a gente vai fazendo lista das coisas que precisam ser feitas e das prioridades que precisam ser atendidas, mas esta não é mais uma tarefa. Na verdade, a Conferência Municipal de Educação, a Conferência Estadual e, posteriormente, a Conferência Nacional, que será realizada em 2018, tem como principal objetivo o monitoramento e o acompanhamento do plano de educação. No âmbito dos municípios, o plano municipal, no âmbito do Estado, o plano estadual, e, no âmbito nacional, o plano nacional de educação. Então, na verdade, aquilo que a Edna falou e aquilo que eu vou falar para vocês sobre as conferências é um processo contínuo, né? A necessidade de vocês fazerem o monitoramento e o acompanhamento do plano municipal, de fazerem isso junto com o Fórum Municipal de Educação. Quer dizer, essa é a tarefa da Secretaria Municipal de Educação, é fazer junto com o Fórum, é fazer agrupada, né, coordenada com o Fórum Municipal de Educação, e realizar a conferência nada mais é do que sistematizar, do que dar uma sistematização, uma transparência, uma organização para este processo. Então, não se trata de outra tarefa, mas se trata da continuidade desta tarefa. Ok? Eu faço sempre questão de voltar um pouco na história, e vou fazer isso muito rapidamente, porque, enquanto secretarias municipais de educação, a gente tem um processo, né, de estar se renovando a cada período de 4 anos. Mesmo que haja uma reeleição, mesmo que as equipes se mantenham, todos nós sabemos que, de 4 em 4 anos, nós fizemos um período de movimentação. A gente faz uma movimentação nos processos. E a gente precisa sempre pensar naquilo que é continuidade, naquilo que é prioridade, naquilo que tem que ser necessariamente levado a efeito, no que tem que ser descontinuado, no que tem que ser revisto, no que tem que ser pensado, né? Então, eu gosto de voltar um pouco nessa história para dizer que esta questão em relação aos planos nacionais, aos planos municipais de educação, elas não são novidade, né? Nós não estamos começando isto agora.
tá? E vocês estão lendo aí na tela que, na verdade, sempre esteve na Constituição, e mais particularmente na Constituição de 88, tá? Essa necessidade expressa em relação à elaboração do Plano Nacional, tá? E o funcionamento dessa situação em regime de colaboração com estados e municípios. Então, não é uma novidade de agora, não é uma novidade do governo passado, não é uma novidade recente. Nós estamos fazendo isso, e nós viemos fazendo isso há alguns anos, né? Com uma maior ou uma menor eficácia, mas estamos fazendo, e é necessário que vocês, assumindo esse novo movimento, esse novo tempo das secretarias municipais, tragam isto à sua organização e tragam isso não como uma obrigação tão somente, mas como um processo de construção que ele, de fato, se transformou, né? Que essa é a nossa questão. Todas essas movimentações, e todo o Plano Nacional, e toda essa organização, e a CONAR, e o monitoramento, etc., e tal, eles vão lidando para alguns fins, né, para alguns objetivos fundamentais, que me parece que há um acordo em relação à necessidade desses objetivos e desses fins, né? Ninguém vai discordar que é preciso que a gente trabalhe para erradicar o analfabetismo, para universalizar o atendimento escolar, para melhorar a qualidade de ensino, para formar para o trabalho, para fazer a promoção humanística, científica e tecnológica. Então, nós não estamos trabalhando para um período de 4 anos, nós estamos trabalhando para um conjunto de ações, de atitudes, de atividades, de possibilidades para a formação dos nossos alunos, para a formação dos nossos cidadãos. E eu acho que é isso que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente começa uma tarefa como essa e uma ação como essa que estava se trabalhando. Muitas coisas vão se aperfeiçoando neste processo, mas uma coisa que se aperfeiçoou muito por conta do plano anterior, do nosso plano de 2001 a 2010, foi a necessidade dos estados e municípios também contribuírem para este processo. Quando nós avaliamos o plano municipal, quando nós avaliamos os planos nacionais, e principalmente quando realizamos a produção do plano nacional para o decênio 2001 e 2010, estava claro que ou nós nos colocamos, de fato, num sistema, num regime de colaboração, fazendo com que haja uma convergência, uma sinergia entre o município, o Estado particular, mas o Estado nacional também, para que a gente consiga, de fato, uma efetividade. Então, a partir dessa legislação, é que vocês são obrigados, digamos assim, por lei, a terem um plano municipal de educação e a levarem a efeito este plano municipal de educação. Mas, como tudo no Brasil, né, a gente vem aperfeiçoando neste processo. Então, uma das grandes questões, quando se fez a avaliação, em 2009, do plano anterior, do plano 2001 e 2010, foi o fato de que nós não tínhamos mecanismos efetivos para o acompanhamento deste processo. Então, as secretarias ou os estados até faziam os seus planos municipais e estaduais, mas viravam documento de gaveta e ficava lá, e, quem sabe, um dia, uma hora, alguém retoma para fazer alguma coisa ou determinar alguma questão. E é assim que nasce, né, a necessidade, dentro da Conferência Nacional de Educação de 2010, a oficialização do Fórum Nacional de Educação e, a partir dali, essa criação específica do Fórum Municipal de Educação. Esse órgão, né, que vocês têm hoje nas mãos, por ser exatamente parceiro das secretarias municipais, para realizar o trabalho de monitoramento e de acompanhamento. Vejam, é tarefa fundamental e é tarefa do Fórum Municipal a ação de monitoramento e acompanhamento do plano. Queira a Secretaria Municipal de Educação ou não. Então, é fundamental que as secretarias assumam este processo, porque, se as secretarias municipais de educação não assumirem este processo, obviamente, nós vamos ter uma divergência de funcionamento nas situações. Então, é absolutamente imprescindível que vocês tenham
vocês tenham a participação de vocês no fórum absolutamente firmada e, consequentemente, façam a parte de vocês no acompanhamento do processo. Tá? O que eu estou dizendo na prática é o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação tem a tarefa, né, legal, inclusive, de fazer o monitoramento e o acompanhamento do plano. E o Fórum Municipal de Educação tem a tarefa de fazer o monitoramento e o acompanhamento do plano. E uma tarefa não substitui a outra. A tarefa são dos dois institutos. A secretaria, porque é o órgão responsável pela educação no município, e o fórum, porque é a instância de discussão representada por diversas outras entidades, de fazer isso enquanto acompanhamento da sociedade civil, enquanto acompanhamento do público em geral, no que diz respeito às ações, metas, diretrizes, estratégias do município. Ok? Nós temos, então, um marco fundamental nesse momento, né, que é o Plano Nacional de Educação e as suas 20 metas. Esse plano está aprovado por lei, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, né, que não tem outro objetivo, né, a não ser o de garantir aos cidadãos brasileiros o direito à educação. Quer dizer, para que serve tudo isso? Serve exatamente para que a gente possa garantir o direito à educação, no seu nível mais profundo. Né? Aquela ideia da obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, a oferta da educação superior, a oferta da formação de professores, enfim, a possibilidade de nós trabalharmos com esta perspectiva. Então, não se trata de objetivos infundados, não se tratam de metas que não foram pensadas, que não foram avaliadas, que não foram construídas, pelo contrário, né? Se tratam de metas que foram elaboradas e pensadas com este fim, né? Com o fim de garantir a todos os brasileiros estas questões. Todos vocês conhecem, mas eu trouxe aqui para repetir um pouco, para a gente rememorar. Nós temos 20 metas no plano, nós temos algumas que estão estruturadas para a garantia do direito à educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Temos as metas voltadas à redução de desigualdades e à valorização da diversidade, as metas 4 e 8 em particular, as metas para a valorização dos profissionais da educação e as metas referentes ao ensino superior. E o Plano Municipal de Educação acompanhou essas metas. O Plano Estadual também acompanhou estas metas. Ah, mas o Plano Estadual tem 19 e não 20. Não tem importância. Né? Pode ter 19, pode ter 20, pode ter 21, mas acompanhou estas informações. Né? E é tarefa do município olhar para todos esses aspectos. O que é que nós temos que garantir fundamentalmente? O direito à educação básica, a redução das desigualdades, a valorização dos profissionais e o ensino superior. Ah, mas o ensino superior não é da minha alçada. Não, não é da alçada de vocês o ensino superior. Mas o ensino superior tem que ser também preocupação no município. Se o município não se preocupar com isso também, né, ele não vai, obviamente, aportar recursos, ele não vai criar universidade, ele não vai criar fundação, ele não vai criar essas coisas, mas ele tem que prestar atenção em relação ao que está acontecendo com o ensino superior, ele tem que prestar atenção em relação aos seus alunos da educação básica, para onde estão indo, como estão indo, por que estão indo, ele tem que prestar atenção no tipo de oferta de ensino superior que está chegando ao município, né? Enfim, coisas que a gente, de fato, precisa compreender para o conjunto efetivo, né, da garantia da educação e da formação. A Edna já contou essa história, né? Neste percurso, o Fórum Estadual ele se instituiu, fez todo o seu processo, enfim, chegou a todas as elaborações e está combinando, então, com o Plano Estadual de Educação desse período. Ali no estande da Secretaria, vocês encontram o plano, como a Edna já colocou, e também encontram um outro material que foi elaborado, que está à disposição de vocês, que conta toda a trajetória do Fórum desde 2011 a 2016,
com todas as etapas e com todos os movimentos que foram realizados até o momento. Então, se alguém quiser passar por ali depois para retirar esse material, é importante para entender como é que tudo isso foi feito e qual foi a participação de todos, na verdade, né? Porque nós tivemos, nas últimas conferências, especialmente na conferência de 2014, nós tivemos a etapa na escola, a etapa no município, a etapa na região, no estado, enfim, uma participação muito ampla, né, desses processos todos. E, obviamente, né, tudo isso agora, se antes dizia respeito a construir o plano, né, e nós caminhamos, principalmente nas conferências nacionais de 2010 e 2014, caminhávamos no sentido da elaboração desses planos, estávamos preocupados em estabelecer as metas e as estratégias. A CONAI 2018 ela vem para monitorar e avaliar. Então, para que servirá a CONAI 2018? A CONAI 2018 ela vai trabalhar, né, para o monitoramento e o acompanhamento dos planos. Esse é o grande objetivo. Por isso, eu disse antes que não era outra tarefa, era a mesma tarefa, só que vai ser sistematizada, digamos assim, na conferência de 2018. Esta conferência ela já foi objeto deste decreto, quer dizer, ela surge da onde? Quem é que institui uma Conferência Nacional de Educação? Na verdade, a Conferência Nacional ela foi instituída pelo Decreto 9 de maio de 2016, que convoca a conferência. É um decreto da Presidência da República, né, que é, obviamente, válido até hoje. Né? Neste decreto, se estabeleceram as regras para a realização da conferência. Então, vocês estão lendo aí que a conferência vai ser realizada no primeiro semestre de 2018, não tem uma data fixada ainda, não tem um dia fixado ainda, mas ela vai ser realizada no primeiro semestre de 2018, na cidade de Brasília, e vai tratar especialmente desta situação, que é a consolidação do Sistema Nacional de Educação, porque nós estamos trabalhando, aliás, um documento que todos os senhores precisam conhecer, acessar, ler, analisar, compreender, né, que é o documento que está sendo elaborado pelo conjunto, né, dos conselhos estaduais e conselhos municipais e Conselho Nacional de Educação, que vai estabelecer o Sistema Nacional de Educação, porque nós ainda não temos um sistema nacional organizado, e o Plano Nacional de Educação, no que diz respeito ao monitoramento, avaliação e proposição das políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. Enfim, né? Esses são os nossos grandes objetivos. Por que é importante a gente lidar com esta ideia? É importante lidar com esta ideia porque nós sabemos que, para chegar à Conferência Nacional, há um movimento que começa na escola, da escola para o município, do município para o Estado e do Estado para a Conferência Nacional. Os delegados que farão parte da Conferência Nacional serão delegados que precisarão ter vindo deste processo. Então, precisa ser o delegado lá da Conferência Municipal de Educação, para poder compor o grupo que virá para a Conferência Estadual, onde serão escolhidos os delegados do Estado de Santa Catarina, que serão os nossos representantes na Conferência Nacional de Educação. Quer dizer, para chegar à CONAI 2018, lá em Brasília, no primeiro semestre do ano que vem, é preciso ter participado de todas as etapas e de todos esses movimentos, para, obviamente, representar bem o seu município, o seu estado, e, obviamente, fazer diferença na hora de definir as questões no nível nacional. O atual ministro da Educação já fez o lançamento desta CONAI, ela já está oficializada pelo ministro Mendonça Filho, isso já foi feito, isso já foi organizado, então, as etapas vão se realizar, vão acontecer. Há ainda uma indefinição em relação aos aportes financeiros, o MEC ainda não se manifestou em relação a isso, embora haja uma garantia do ministro de que há no orçamento previsão orçamentária para a realização desses processos, mas nós não temos ainda, enquanto Fórum Estadual, as informações específicas de como é que esse movimento vai se realizar.
Então, há uma previsão, há uma possibilidade, nós não sabemos nem de quanto, nem como, mas está aí na pauta, né, está na reivindicação do Fórum Nacional de Educação que o Ministério se manifeste ainda este mês sobre os valores orçamentários, enfim, sobre como será feito a previsão orçamentária da realização deste processo. Tá? Mas, enfim, estamos trabalhando pela garantia que o ministro nos deu de que será realizada a CONAI em 2018. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do cronograma, o cronograma seria para que as conferências municipais sejam realizadas ainda no primeiro semestre de 2017. Então, é tarefa para nós agora na sequência, né, a gente realizar, talvez, abril não será mais possível, talvez final de maio, talvez o mês de junho, talvez um pouco do mês de julho, mas, enfim, a ideia é de se realizar ainda no primeiro semestre as conferências municipais e a conferência estadual no segundo semestre. Então, também o objetivo de realizar aí no segundo semestre a conferência nacional. Só para reforçar, isso está escrito no decreto, mas para reforçar as palavras que eu já usei, o objetivo é o monitoramento e a avaliação do plano, então, a mesma tarefa neste sentido. E aí vocês têm, no detalhe do decreto, todos os objetivos e todas as questões para fazer esta realização. O tema, né, ou os temas em que a CONAI será trabalhada, que são questões específicas, né, estão também definidas pelo decreto, né? Os planos decenais, sempre nesta relação, né, do plano municipal, os planos decenais aqui sempre se referindo ao plano municipal, ao plano estadual e ao plano nacional, e ao Sistema Nacional de Educação, para fazer todo o movimento de discussão naqueles grandes temas com os quais nós trabalhamos o tempo inteiro, né? A qualidade, a avaliação e a regulação das políticas, a gestão democrática, a questão do acesso à permanência e à gestão, a questão da diversidade, a democratização, os direitos humanos, a justiça social, as questões relacionadas às políticas intersetoriais de desenvolvimento, isso também é um aspecto muito importante que precisa ser considerado nos fóruns municipais. Então, as nossas relações com a cultura, com a ciência, com o trabalho, com o meio ambiente, com a saúde, com a tecnologia e com a inovação. A valorização dos profissionais, que acabou de ser objeto também aqui de discussão de vocês, e, obviamente, a questão do financiamento, né, a gestão, a transparência e o controle social. Tem o PAR, tem o PDDE, tem o CAC, tem o CAQI, e aí a gente tem que se informar de todos esses índices, né, para a gente poder fazer o orçamento, fazer a gestão orçamentária, fazer o movimento necessário, como vocês vinham discutindo antes aqui em relação aos planos de carreira e orçamentos dos municípios. Né? Obviamente, nesta organização, então, o grande organizador é o Fórum Nacional de Educação, na sequência, pelo Fórum Estadual, e nos municípios, a tarefa de organizar a Conferência Municipal é tarefa do Fórum Municipal de Educação, apoiado, obviamente, pelas secretarias municipais de educação e todas as entidades que estão representadas no fórum. E, neste sentido, eu já aproveito para deixar aqui a indicação de que vocês têm a colaboração das instituições de ensino superior, seja da UFSC, seja da Federal da Fronteira Sul, seja da UDESC, seja das instituições da rede ACAF, qualquer uma das fundações da rede ACAF, que podem ajudar, que podem apoiar. Elas não vão fazer, elas vão apoiar os fóruns municipais e as secretarias municipais de todas as regiões do Estado a realizar suas conferências municipais de educação, além de todas as representações que existem dentro do Fórum Municipal. Ok? Esse é o calendário, então, essa é a previsão de calendário que nós temos, né, da CONAI, maio, junho, setembro e outubro, e abril de 2018, então, a realização. Essas datas são flutuantes ainda, são marcos no período, para que a gente possa fazer o processo e o monitoramento.
como eu disse antes, eu já fui de secretaria e eu sou gestora também, e a gente sabe o que significa orçamento, atividade, meta, estratégia. Então, bem objetivamente, eu coloquei aqui para vocês quais são definitivamente as tarefas que precisam ser feitas, né? Então, vocês vão sair daqui desse evento, e eu sempre, quando faço formação de professores, eu digo, e na segunda-feira de manhã, o que eu faço? Né? Então, na segunda-feira de manhã, o que efetivamente vocês têm para fazer? Obviamente, né, eu coloquei ali organizar, um né, porque a gente sabe que tem muitos municípios que já têm uma atuação muito forte dos fóruns municipais, outros nem tanto. Então, uma tarefa de vocês é a reorganização ou a própria organização dos fóruns municipais de educação. Se faz tempo que não se reúnem, quem faz parte, quem não faz, quem precisa ser reconduzido, representado, reorganizado, o que for necessário, né? Iniciar, para quem ainda já não iniciou, né, ou então reiniciar os procedimentos de monitoramento e avaliação do plano, com todas as indicações da equipe da Edna, né, que a equipe da Edna já deu, então tem aí todo um movimento já, né, uma trilha já conhecida, que vocês podem usufruir, pode fazer parte. Iniciar os estudos do documento referência da CONAI 2018, que ainda não está disponibilizado amplamente, mas vai estar disponibilizado. E, obviamente, preparar e realizar a Conferência Municipal preparatória para a CONAI 2018. Quer dizer, são as 4 grandes tarefas que precisam ser feitas na segunda-feira de manhã. A gente sabe que não é fácil, que não é simples, que é complexo, mas que a gente precisa pôr na pauta das prioridades da Secretaria. Eu lembro a vocês, porque a gente, né, eu tenho sempre essa preocupação de que as coisas fiquem parecendo soltas, né? Mas se nós tomarmos as metas do Plano Municipal de Educação, se vocês retomarem isso, vocês já têm ali uma trilha a ser seguida, porque as metas não falarão de outras coisas, senão, certamente, das prioridades que vocês definiram para o governo de vocês desses 4 anos. Ok? As metas relacionadas à educação infantil, as metas relacionadas à alfabetização, as metas relacionadas à educação especial, as metas relacionadas ao ensino fundamental. Quer dizer, nós não estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando destas questões, que certamente são as questões que vocês já aportaram como as questões estratégicas para os próximos 4 anos. Então, é uma questão agora de sinergia deste conjunto. O que vocês planejaram, o que vocês colocaram nos planos de governo para esse processo de 4 anos, o que estava escrito, o que está escrito no Plano Municipal de Educação, a movimentação necessária para o fórum e a realização da CONAI são coisas que se articulam, né, são coisas que podem ser o mesmo movimento, que não precisam ser tarefas diferentes, que podem ser tratadas como tarefas únicas. Tá? No mais, o que eu posso dizer para vocês, contem com o apoio da rede, como a Edna estava colocando, contem com o apoio do Fórum Estadual de Educação. A gente tem uma movimentação nesse sentido também. Busquem o apoio e as representações dos municípios de vocês e se apoiem nos fóruns municipais para ajudá-los a realizar essa grande tarefa que será a Conferência Municipal de Educação. Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer movimento nesse sentido, não deixem de perguntar, não deixem de buscar as redes de apoio, porque certamente é nessa sinergia que a gente vai construir um país melhor, que a gente está merecendo e precisando. Ok? Então, muito obrigada e nós nos colocamos à disposição para qualquer questão. Tá bem?